Neste sábado, 16 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Voz. Mas a importância dos cuidados com a fala não deve ficar restrita a essa data. E, infelizmente, só dá mais valor a isso quem já perdeu a voz parcial ou totalmente ou conhece alguém que tenha passado por esse problema. A animação é a marca registrada de Leonardo. Ele está com 52 anos. Há 4, perdeu a voz por causa de um câncer de laringe. É o mesmo caso de Anildo, de 57 anos. As causas para tudo isso também foram as mesmas. Eu bebia muito, eu fumava. Cigarro, bebida também. A realidade dos dois é encarada por milhares de brasileiros, todos os anos. A maioria por homens. O câncer de laringe foi diagnosticado em 7.350 pessoas em 2015, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. 6.360 homens e 990 mulheres. O câncer de laringe ele acomete principalmente homens, tá? Numa faixa etária superior a 50 anos. E a grande causa é o cigarro. Então, a gente sabe que pessoas, os fumantes, eles têm 10 vezes mais chances de desenvolver o câncer de laringe do que os não fumantes. E também, quando associado ao álcool, essa chance ela aumenta ainda mais. O coral União de Voz foi criado com o intuito de ajudar na recuperação destes pacientes. Atualmente, são 15 participantes do grupo, de Varginha e de outras cidades da região. O encontro acontece pelo menos uma vez por mês. Além da amizade, a gente tem uma psicóloga que acompanha a gente também. A gente faz dinâmica no grupo, faz exercícios de articulação para o canto mesmo e faz algumas apresentações. O mecanismo para gerar a voz humana pode ser subdividido em 3 partes: os pulmões, as pregas vocais dentro da laringe e os chamados articuladores, como os lábios e a língua. Alessandro é professor de canto e técnica vocal. Ele destaca os cuidados que todo mundo deve ter para preservar a voz. Saber lidar com água o dia inteiro, tomar goles de água aos poucos durante todo o dia. Outra questão é uma boa noite de sono. Você dormir no mínimo 6 horas diariamente, né? Você deve se alimentar de frutas, bastante frutas e verduras, principalmente maçã, cenoura, coco, água de coco. Evitar muitos doces, né? Apesar de eu gostar muito, eu preciso evitar por essa questão. Evitar derivados do leite, também gorduras. A gordura ela produz uma digestão muito difícil, o que torna a sua respiração dificultada. Para emitir o som vai se tornar mais complicado então, né? Falar de forma adequada, numa altura adequada. A altura eu digo falar grave, médio ou agudo, e também falar de uma forma pausada, com relação à respiração. Daniela dá outras dicas, principalmente para evitar o cigarro e a bebida. O cuidado principal é não fumar, né? Tudo isso que a gente já falou sobre o cigarro, então a principal recomendação que a gente dá é não fumar. Uma outra recomendação muito importante é pessoas que apresentem rouquidão por mais de 2 semanas, isso é um dado muito importante, devem procurar um especialista, tá? Não é comum ter rouquidão por mais de 10 dias, então isso pode ser um sinal, porque se o câncer for detectado precocemente, a gente tem 90% de chances de cura. Uma coisa também muito comum, que é o pigarro, né? As pessoas têm o hábito de fazer o pigarro como para limpar a garganta, mas na verdade o pigarro ele faz um atrito entre as pregas vocais, então a gente não recomenda, a gente orienta a estar engolindo a saliva ou beber água, mas não fazer o movimento de pigarrear, que é muito comum. E também sussurrar, né? Algumas pessoas acham que falar muito baixo, sussurrando, estão economizando a voz e na verdade também estão gerando um atrito, um esforço mais intenso. Alessandro ressalta ainda a importância de desenvolver as técnicas vocais desde cedo, mesmo para aqueles que não querem ser cantores profissionais. Importante desde cedo, realmente, porque a música ela desenvolve muito a capacidade da criança se relacionar com o todo, porque ela vai aprender a ouvir, vai aprender a se conhecer, principalmente com relação à voz, né? Se ela começa a cantar desde cedo, ela aprende a lidar não só com o canto, mas também com a fala, porque o falar da criança é muito importante. A tendência de crianças é gritar muito, né? Então, se ela aprende
técnicas de uma forma lúdica para lidar com a sua voz, ela não vai ter problemas de voz. Então, algumas questões no contato com a música, no contato com o canto, ajudam muito a guiá-la nesse caminho. Você não deve procurar um tratamento para a sua voz depois que já adquiriu um problema. Você deve se prevenir. E aí o fonoaudiólogo, o professor de canto, técnica vocal, vão auxiliar na forma de melhorar o que você já tem e não de remediar.